Esta é uma série de perguntas e respostas com Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. Elas foram dadas em Chicagoland, Illinois, Estados Unidos, em outubro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Eu quero que vocês compreendam algo que muitos de nós temos como canalizadores. Bem cedo, em minha carreira de canalizador, eu realmente tive orientações muito claras para não ler nada que seja metafísico ou canalizado. Então você pode pensar que minha biblioteca em casa poderia estar cheia com livros metafísicos, mas não está. E o motivo é que eu não deveria lê-los. Você compreende por que seria isto? Porque eu sou um ser humano, eu não tenho nenhuma tecla de delete, de apagar no meu cérebro. As coisas entram, elas permanecem lá. Eu não quero essas coisas vazando durante a canalização, perguntas e respostas, qualquer coisa. Eu quero manter o mais puro como eu puder com aquilo que Cryon disse. Então, se você me perguntar sobre algumas coisas que eu não li, ou alguns processos, ou o que quer que seja, sobre os quais eu não conheço e Cryon não falou, será uma pergunta e resposta muito curta, porque eu não terei respostas, eu apenas direi. Não há informação. Cryon não me deu nada, eu não sei sobre isso. E é engraçado, quando eu sento, eles dizem, esse cara não sabe nada, porque todos sabem a respeito daquilo. Eu não leio. Então, isso é apenas uma coisa que eu queria informar vocês, de forma que possam compreender. Não me perguntem sobre coisas obscuras, provavelmente não saberei. Então, eu também disse a vocês um pouco mais cedo que Mônica está aqui, e ela tem tanto conhecimento, porque ela leu tantas coisas que Cryon disse, fez e trabalhou na banco de dados, então ela também pode ter algumas coisas que eu esqueci de adicionar e dou a ela permissão para fazer isso. Então, o que vamos fazer é andar pela sala com o microfone sem fio e ela escolherá aqueles que estiverem com a mão levantada. Eu farei o melhor e iremos por 35 minutos mais ou menos. Então, primeira pergunta. Olá, você pode oferecer uma atualização, ou Cryon pode atualizar sobre a informação sobre a grande indústria farmacêutica? Claro, você estava aqui ontem? Bem, então você viu um pouco disso. E aquilo foi a Montreal, Bayer e Roundup. Esse é o começo. A Roundup não é exatamente... Nós estamos começando a chamar de a grande farmácia inapropriada, porque há algumas grandes indústrias farmacêuticas que estão fazendo um bom negócio. São muito cuidadosos, têm integridade, acreditem ou não, então somos muito cuidadosos, mas... E eu sei disso porque da última vez que eu comecei a falar sobre isso, eu tive alguém de uma daquelas empresas vindo até mim dizendo, olha o que estamos fazendo, eles nos chamam de grande indústria farmacêutica, mas estamos conscientes e estamos fazendo tudo isso, então eu quero estar muito claro. Só o que for inapropriado. Essa não é a grande indústria farmacêutica para medicina, para remédios, mas está próximo. E isso é a Roundup. E a Bayer estão envolvidos, e a Monsanto também está envolvida. 800 milhões de dólares em processo, porque eles sabiam que estavam causando doenças e entregaram um produto a si mesmo. Então, se trata disso. Imediatamente estamos olhando para um precedente. O precedente é, de repente, parece repentino para mim que estes bastiões do dinheiro e de produtos que nós sempre tivemos, por quanto tempo temos a Roundup? E por quanto tempo eles têm sabido que isso causa doenças? E a resposta é décadas. Décadas, mas de repente, agora há, podemos chamar não de advogado, mas algo está começando a mostrar e a importar e começando a ter resultados. Então a próxima coisa, eu espero que será aqueles tipos de empresas que estão nos dando medicamentos inapropriados. Eu liguei a TV ontem à noite. Eu estava cansado. E eu pensei, vai ser legal apenas ter algumas coisas sem muita importância. Eu esqueci o que estava assistindo, mas todos os comerciais, todos eles, depois de 10 horas da noite, eram para drogas, medicamentos. E chamou minha atenção, e logo, foi absolutamente hilário. Há um remédio cujo efeito colateral é a morte. E há um para reduzir o número de potenciais ataques cardíacos. E o primeiro efeito colateral é ataque cardíaco. E eu não pude acreditar naquilo. Então, novamente, tocou outra vez e eu ouvi. O primeiro efeito colateral é ataque cardíaco. Então, eles precisam dizer estas coisas sobre a lei, e eles dirão isso com um sorriso. Se você não está ouvindo, tudo bem, você vai lá. Então, o que está acontecendo aqui? Isto é loucura. E é isto que começará, vocês
começaram a ver isso começar lá. E isso será mostrado como totalmente inapropriado, marketing, tudo aquilo, e então irá para aquilo que Cryon disse, os maiores de todos, os grandões, aqueles que têm escondido curas, para poder manter as pessoas doentes por dinheiro até que os programas da amortização terminem. Aquilo que eles gastaram na pesquisa precisa ser amortizado na contabilidade antes de eles virem com um próximo item, mesmo que cure o câncer, qualquer outra coisa, até que eles possam ter ajuda financeira. Então, isso é matar matar pessoas por dinheiro. É o que é para mim. É muito inapropriado ter acontecido por anos. Observem estas coisas. Próxima pergunta. Eu não sei se Cryon falou sobre imunizações, vacinas. Eu estou curiosa sobre qualquer coisa que Cryon possa ter dito com relação a imunizações. No autismo, não ligue-os na pergunta, mesmo que muitos queiram fazer essa ligação. A única coisa que Cryon disse é isto. É que imunização, ela mesma, não é uma coisa ruim. E quando, como uma pessoa mais velha, eu digo que houve, eu acho que, eu esqueci quantos estavam. Por anos e anos, nós recebemos, por quantas doenças? Talvez tenha sido para 7 ou 8, talvez 11. E era a vacina, o coquetel de vacinas, que todos nós tomamos quando crianças. E não houve nenhuma repercussão ou qualquer outra coisa, até que eles começaram a adicionar. Agora, há cerca de 27, 28... E de repente estamos começando a ver, ou pensando que estamos vendo, algumas ligações, e uma delas pode ser o autismo. E então o que Cryon disse é, permaneçam com os originais. Ele disse, e isso é quase como dizer, aquelas estavam bem, mas o que vocês não sabem é que elas reagem umas às outras. E isto não é o que a pesquisa se trata. Eu não sei quanta pesquisa foi feita. Quantos você pode imunizar e vacinar em uma fila, em seguida, sem que elas comecem de alguma forma a reagir uma a outra, de forma que ninguém sabe e que descobrirá em 7, 8 anos e estará então nos noticiários. A propósito, essas pessoas tiveram aquilo porque nós colocamos muita coisa na imunização, então Cryon foi muito claro que as primeiras estavam bem e não houve nenhumas reações que nós sabamos. Mas de repente eles começaram a colocar todas essas novas coisas, então começamos a ter problema. Então a conexão entre aquilo e o autismo parece que pode estar conectado. Cryon não falou a este respeito, mas o autismo em geral. Cryon falou e ele disse, haverá mais disto, mais autistas, porque eles são precursores de seres humanos que são menos lineares. Agora, isso é interessante para mim. E se você falar com aqueles que trabalham com crianças autistas, especialmente, a linearidade, aqueles que não querem ser tocados, não querem falar, não olham para você, está faltando parte daquelas coisas lineares. Por exemplo, a linguagem linear. E estamos aprendendo a trabalhar com isso porque Cryon diz que isto somos nós. Em gerações futuras, até certo ponto, nós vamos perder mais e mais linearidade e, ao invés, nós vamos abraçar mais e mais comunicação energética. Agora, isso é tudo que eu posso dizer a você nesse ponto do tempo. E Deus abençoe as pessoas que estão trabalhando com as crianças autistas, pois há muitas coisas a fazer ali. Mas há tantas coisas. Eu acabei de conversar com um cavaleiro. Foi o Todd? Foi você com quem eu estava falando? Tudo bem. Sobre esse mesmo tema. E é que sua irmã ou... Ok, tudo bem. Sua filha que está trabalhando com aquela criança autista? Bem. E ele estava dizendo que ela é uma daquelas que fazem um bom trabalho com eles. O que diz a vocês, para mim, e nós sabemos disso, é que há uma consciência que funciona melhor com autistas do que outras consciências, que trabalha melhor. Então o que isso diz a você é que eles estão relacionando-se com certos tipos de coisas, que sua consciência, se você está sintonizado com aquilo, e então você pode se comunicar. Todos eles respondem à música. E como uma ferramenta de comunicação. Trabalhos de arte como uma ferramenta de comunicação. E a outra coisa são animais. E então, isso começa a fazer você olhar ao redor. Então, quão funcionais eles são, depende, claro, do nível de funcionalidade. É diferente, porque é algo muito complexo. Mas isso também sempre me intrigou. Então, o outro, eu posso dizer a vocês, os experimentos que foram feitos há anos e anos atrás entre uma criança autista e um golfinho,
que tornou aquilo especial. Foi transformado em um especial, aliás. Eu não sei, foi anos atrás, não sei se está disponível ainda. O que eu vi começou, eu acredito, com um golfinho no SeaWorld, onde eu vivo, em San Diego. E era sobre uma criança autista e a conexão com o golfinho, porque de alguma forma eles descobriram que a criança estava ligada de alguma forma ao golfinho, então eles começaram a dizer, então quão ligados eles podem estar? Então, eles fizeram testes e eles jogavam objetos na piscina para o golfinho pegar, seja um círculo ou um quadrado ou um pedaço de plástico. E então eles perguntavam à criança que estava em uma outra sala para ela poder selecionar entre todos aqueles objetos qual o golfinho escolheu. E o nível de acerto foi cerca de 80% a 90%. Foi impressionante. Havia uma conexão entre eles. Agora, Jeff, você vai gostar disso. O que aconteceu foi que o golfinho foi mudado para o SeaWorld na Flórida. Então, eles pararam. Ela não podia mais fazer aqueles testes, mas alguém teve a ideia. Será que isso ainda funcionaria a longa distância? E funcionou. Então, ela está em San Diego, o golfinho estava na Flórida, o golfinho vai e pega o símbolo, seja um quadrado ou o que quer que seja, e ela ainda está conectada, ainda o nível de acerto são 80%. Isso diz agora que há uma comunicação a longa distância. Seja um entrelaçamento ou o que quer que seja aquilo, está no campo, não é o que eles esperavam. Aquilo é o autismo. Há muito mais lá do que nós sabemos. Estamos apenas arranhando a superfície, mesmo que seja difícil em um mundo linear. Eu acho que há uma tremenda expansão lá, quase se nós permitirmos. E eu espero que vocês compreendam mais sobre isso para que estejam mais confortáveis. Maravilhoso, próxima pergunta. Eu acho que eu me lembro de Cryon dizer que ele ajudaria com as linhas lei da Terra. Houve alguns experimentos científicos recentemente onde eles disseram que a substância nas linhas leis seria a consciência. Não, na verdade é muito diferente. Mas está relacionado com o que Cryon falou. Porque quando estivemos na Europa, Cryon especificamente falou sobre portais e certos tipos de linhas energéticas. Linhas lei são algo que as pessoas não compreendem, porque eles pensam que elas estão lá desde sempre, para sempre, não estão, elas se movem. Cryon discutiu o fato de que uma linha lei, uma linha energética, e também descobriram algo mais interessante quando estivemos na Inglaterra, que frequentemente elas seguem correntes e águas que existiam anteriormente, que hoje são aquíferos. Então há castelos alinhados, por exemplo, na Europa, eles dirão, não é interessante, aquilo é uma linha lei. Você percebe, bem, costumava ser um rio. Então, há energias que seguem água também. Nós realmente não esperávamos aquilo, mas podemos ver. Nós temos um pequeno especial, que surgirá em breve, chamado Energias da Terra, e será gratuito. Se vocês observam o meu site, Mônica e eu apresentamos isso, eu ainda estou editando agora, será um vídeo gratuito, e falaremos sobre as redes, a rede magnética, a rede cristalina, as linhas lei, portais, todos esse tipo de coisas, que provavelmente darão a vocês um pouco mais de informação, mas especificamente aquilo pelo que você perguntou é que sobre a consciência não veio de Cryon. Se você pudesse deixar as pessoas saberem, Lee, talvez possa ser, bem, saber que aqueles estão chegando a essa informação recentemente, Cryon tem estado no planeta, como Cryon disse, como uma comitiva de mudança da rede. Agora, você quer explicar mais sobre isso? Está relacionado com a rede magnética. E foi um propósito específico que a comitiva de mudança da rede veio realizar. E então, isto é parte da parceria com Lee. Provavelmente há mais informações na qual passei mais tempo, mas eu percebi que há prova agora de que a rede magnética reage à consciência e a consciência reage à rede magnética. E isto veio do Instituto HeartMath e também de Princeton. Então, é de lá que eles tiveram a ideia de que a consciência é energia, e isso foi provado. Então, o que Cryon disse é que ele veio para a Terra, para originalmente até 2003, mais ou menos, ele disse que eles estavam mudando a rede magnética. E ela poderia mudar mais em 10 anos do que ele tinha mudado em 100. Isso significa, com uma bússola, você pode medir essas coisas.
Isso seria fácil de confirmar, e já foi confirmado. Este foi o tempo, se vocês se lembrem ou não, quando as baleias estavam encalhando. Vocês se lembram daquilo? Aquilo acontece porque as baleias olham magnetita, elas têm bússolas em seus corpos, em seu cérebro, basicamente. Então os pássaros também, é assim que eles migram, eles seguem as redes magnéticas. Então, com a bússola, se você mudar a rede e uma baleia não sabe, de repente elas encontram uma praia ao invés do oceano aberto, percebe o que isso pode gerar? Bem, demorou apenas cerca de 6 ou 7 anos antes daquilo parar de acontecer, mas enquanto estava acontecendo, realmente era algo preocupante, porque não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo, e agora nós compreendemos porque compreendem como elas navegam. Mas esta é uma das coisas que Cryon disse que tem a ver com a mudança da rede. Então vocês podem ter notado que todos os aeroportos têm números nas pistas. Já viram isso? Aqueles são orientações da bússola. Não são números aleatórios, então significa que se a bússola mudar, aqueles números precisam ser repintados. E o FAA dizem que isso pode estar 1,5 grau ou 2, e ainda será curado. Mas se passar disso, eles precisam ser repintados. Então, se você checar, você pode perceber no Google quantas pistas foram pintadas novamente na última década, mais ou menos, e a resposta é a maioria delas, porque a rede mudou. Então é isso que Cryon disse, e moveu mais rápido. Houve alguns que disseram que está mudando tão rápido que você teria ouvido isso. Poderia haver uma mudança no polo, que já aconteceu na história, mas Cryon disse que não é isso que está acontecendo. Então, resumindo, Cryon chegou para mudar a rede. Por quê? Ele disse porque a consciência agora poderia ser elevada se nós passássemos 2012. O alinhamento da rede magnética ajudou com a consciência evoluída. E então, para continuar a discussão das linhas lei, elas foram criadas a partir da consciência humana. É disso que tratava a pergunta. Então, a energia dos humanos em uma era particular, com uma intenção focada, cria uma consciência que fica imbuída na Terra, ou nas águas, nos rios, nos lagos. Ontem eu falei sobre uma linha de canções de mais de 3.000 milhas que tem a história das 7 irmãs na Austrália. Será possível que a energia daquela contação de história, da profunda história da criação, tenha um efeito naquela área da Terra que não é sentido em nenhum outro lugar? Eu acredito que a resposta é sim. Então Cryon também diz, ao longo do tempo, parte dessas linhas lei mudará. Algumas serão amplificadas, outras serão diminuídas. Pergunta: quando você entra em um círculo de pedra, o que é que você está sentindo? E Cryon diz, você está captando as energias dos ancestrais que originalmente criaram aquelas áreas. Por que tal sistema existiria? Será que, se você tivesse sabedoria, que você gostaria que as outras gerações recebessem de você, você transferiria desta forma, deixaria desta maneira. E está sempre aqueles que chamam a sabedoria dos ancestrais. Qual é o mecanismo disso? Qual é o processo daquilo? Aqui nós temos um outro exemplo que Cryon nos mostra. Há um mecanismo e uma assistência e um sistema para ajuda benevolente. Nós o vemos operando e coordenando com as redes da Terra, através das linhas lei, os portais. Nós tivemos uma canalização na noite passada a respeito dos nodos e os nulos, e como isto agora está nos dando um empurrão para realçar nossa consciência e trazer novas ideias, novas invenções. Então há um mecanismo envolvido. Então o que eu adoro com Cryon, uma das coisas que Cryon diz a respeito da rede magnética é que esta é a rede da comunicação. É o mecanismo que orienta a entrega de comunicação energética. E eu adoro isso. O magnetismo sempre esteve no planeta. Quando você olha para a astrologia e o estudo dos efeitos da posição dos planetas e das estrelas em nós, é através do magnetismo que aquilo está sendo entregue. Então, tudo que se estuda, você percebe que tudo está conectado, todas as partes. Então vamos para a pergunta original, porque eu estou me lembrando de coisas. Algumas pessoas pensam que linhas leis são estáticas, são parte da Terra, e agora estamos percebendo que algumas delas são produzidas pela consciência, e a resposta é sim.
Outra que agora estou me lembrando, eu nem mesmo acho que você saiba disso, eu trabalhei com esse, não era um espiritualista, era algo mais no Colorado, há anos e anos atrás. E ele me falou sobre as linhas lei que representavam as trilhas de caça dos indígenas. E ele disse, aquelas eram linhas lei. E eu perguntei, mas por que elas seriam umas linhas lei? Porque para mim aquilo parecia loucura. E ele disse, por centenas de anos é ali que estavam os animais. E então se tornaram as linhas lei para os ancestrais e depois para as novas gerações e os novos. Então ali, um bom exemplo de uma linha-lei criada pela consciência. E aquelas que são aquíferos, outros tipos de linhas-lei, são as linhas-lei que seguem a água. Próxima pergunta. Então, Joe, vou até você. Você pode fazer um comentário sobre a destruição da floresta que está acontecendo? E você está falando, a destruição da floresta sempre aconteceu, especialmente em lugares como o Brasil. Nós estamos pagando preço já estamos pagando preço. Essa é uma das coisas que eu estou vendo, e Cryon não mencionou, mas, de uma forma panorâmica, geral, Cryon disse que as coisas inapropriadas que nós estamos vendo e fazendo chegarão ao fim, porque nós saberemos melhor. E isto é a evolução sobre a qual ele está falando. Uma evolução que nos faz mais conectados ao planeta. Esse é um dos pedidos de Cryon. Pedido. Ele disse, a primeira vez que eu fui para as Nações Unidas, ele disse que havia duas coisas que ele disse. Não foram trabalhadas, não foram implementadas essas coisas, mas ele disse para aqueles que estavam ouvindo nas Nações Unidas. Ele disse duas coisas ajudariam vocês. E isso, eu esqueci o ano, talvez nos anos 90. Primeiro, deveria haver um conselho de sabedoria indígena, sem voto, para as Nações Unidas. Porque eles têm o que vocês não têm aqui, basicamente. Na ONU, é o que ele estava dizendo. O pedido é um retorno à Gaia. Nós não temos isso em nenhuma das nossas principais religiões. Não há fala sobre Gaia em nada do que eles falam, em qualquer das principais religiões, mas em cada sistema de crença dos indígenas, isso está absolutamente entranhado e parte do que eles acreditam. Nós perdemos isso, é uma das coisas. A outra que vocês devem estar interessados, que Cryon disse, é aquela primeira vez quando ele disse, ele pediu às Nações Unidas para contar tudo o que eles sabem a respeito dos extraterrestres. Não é interessante? De forma que, em algum nível, nós estaríamos prontos para ter o tipo de informação que agora está sendo ensinada, sem que todos saiam correndo, gritando, achando que está tudo ficando louco. Não. Mas isso foi há muito tempo atrás. Aquelas coisas inapropriadas, especialmente no tratamento com Gaia, Cryon diz, conforme nós começamos a ficar mais espertos, mais inteligentes, nós exigiremos que eles parem, e essas coisas pararão. Próxima pergunta. Eu tenho estudado um curso de milagres por cerca de 5 anos e eu tenho ouvido a você mais ou menos a mesma quantidade de tempo e o curso ensina que tudo isso é uma ilusão, que nós projetamos devido à nossa culpa, pensamos que estávamos separados de Deus e que Deus não reconhece a ilusão e, portanto, Deus não ouve as nossas orações, não sabe que estamos aqui. Estou tendo dificuldades em reconciliar. Sabe, nós realmente endossamos um curso em milagres naquela parte em particular. Eu nunca ouvi isso fortemente antes, aquela toda ideia de ilusão, de que Deus não reconhece a ilusão. Esta é uma metáfora para nossa baixa consciência tridimensional, da qual Deus não faz parte. Nós estamos tentando sair da ilusão das 3 dimensões, indo para uma verdade. A verdade é que a comunicação com o campo multidimensional, esse é o Criador. Uma comunicação com a nossa alma, esta é a verdade. Todas as outras questões que são ilusões, e parte daquela ilusão é culpa e pecado e julgamento e tudo aquilo. Essa é a nossa ilusão humana tridimensional. Deus não é parte disso, ele está absolutamente correto. Esse curso de milagres, eu acho que está diretamente no ponto, porque é mais antigo
frequentemente funciona com metáforas, você precisa procurar por elas, e agora estamos falando sobre esses tipos de verdades agora. Deus sabe o nosso nome, Deus nos ama, não há nenhum questionamento quanto a isso, nenhum. Com relação a essa ilusão, é isso que nos impede de percebermos Deus. E essa ilusão é algo que nós aprendemos. Eu aprendi de meus pais, e eles fizeram o melhor que podiam comigo, com toda integridade e tudo mais, para me levar para a igreja e me dar a ilusão. E eles acreditavam naquilo. E a ilusão era de que Deus era disfuncional. E que havia uma guerra no céu e um anjo caído chamado Satã. Eu precisava me comportar. Essa é a nossa ilusão. Essa é uma história de crianças. Desculpe se você está ouvindo isso e eu te ofendi. Mas pense nisso. O Criador do universo é tão disfuncional que ele julgaria seus filhos e os levariam para o inferno e os torturaria para sempre porque eles não fizeram algo ou não aprenderam sobre algo que aconteceu há milhares de anos atrás? Isso não está certo. Esta é a ilusão que nós temos. E agora nós estamos saindo disso. É por isso que eu gosto do curso em milagres. Ok, próxima pergunta. Olá, o que Cryon diz a respeito da vida na Terra interior e os portais para chegarem lá? Isto também é uma metáfora. Se você começar a acreditar nessas coisas de forma literal, você ficará desapontado algum dia, por não haver nenhuma cidade na Terra interior. Mas realmente há. E aquela cidade poderia ser a essência de Gaia. Aquela cidade poderia ser tudo aquilo que Cryon diz ser vida multidimensional abaixo do solo. Ele até mesmo disse uma vez que há vida nas rochas. E tudo isso é uma metáfora que diz que Gaia está viva. Não apenas isto. Se você vai para o Monte Shasta, eles falarão sobre Telos. Telos, supostamente, é uma cidade na montanha, debaixo da montanha. E isto não é literal também, de acordo com Cryon. Mas aquilo é o que está lá de uma forma etérea, porque há aqueles que nunca deixaram este planeta, porque aquele é um nodo. E nós falamos sobre isso a noite passada. Então, a resposta à sua pergunta, especificamente como chegar lá, o que aquela metáfora é, e aquilo que você está perguntando é como você pode se conectar com todas estas coisas que parecem de outro mundo, mas que não são. Elas estão fora da ilusão. Será possível que haja formas de vida que sabem quem nós somos na floresta, debaixo da terra? E a resposta é sim. Há vida multidimensional em toda parte. Neste último show de televisão que eu fiz com a Mônica, eu revelo a primeira vez que eu já vi os devas na floresta. Agora, aquilo é loucura para muitos. Eu os vi na Tasmânia e percebi pela primeira vez que há vida além da vida. E, portanto, as metáforas são para dar a nós, na verdade, a maioria das escrituras são metáforas. As centúrias de Nostradamus têm metáforas, porque é o melhor que eles fazem para nos dar informações que parecem estranhas demais. Então, entrar em contato com aqueles debaixo da terra, ou entrar em contato com a cidade na montanha, ou qualquer dessas coisas, são metáforas para sair da ilusão e encontrar a verdadeira essência de nossa alma multidimensional, que é parte de uma força vital de tudo, incluindo o campo, incluindo cada um de nós. Sim, madame. Esta é uma segunda pergunta. E as estações espaciais subterrâneas. Isso Cryon nunca falou a respeito, mas eu ainda acho que esta é uma metáfora também. Se nós viemos do espaço, se nós viemos das estrelas, precisa haver não autoridades ou figuras, e estações, e navios e tudo aquilo, e naves, mas, por exemplo, um nódo e um nulo ainda tem a benevolência dos pleiadianos. E eles estiveram aqui e eles ainda estão aqui. Então você podia achar isso, por exemplo, em Uluru. Mas não o que a tradução literal é, o que você está dizendo com as palavras. E Cryon já disse, cuidado para não tornarem literal as metáforas que estão aqui, porque vocês podem passar muito tempo procurando por coisas que significam outras coisas. Ok, próxima pergunta. Cryon falou sobre possíveis instrumentos que nos habilitariam a ver essas energias multidimensionais. Ele fala sobre plasma, lentes de plasma. Houve alguma atualização com relação a isto, em termos de pesquisa? Não.
Próxima pergunta? Não é a próxima pergunta. O que Jeff está falando é que Cryon diz que é quase uma invenção que será tão importante quanto a descoberta da roda. Seria um pouco distante. Haverá, como qualquer outro tipo de invenção, a descoberta de que aquilo é possível devido a algumas coisas que cutucam a ciência de uma maneira quântica. Eles começarão então uma busca. A invenção literal é a habilidade de ver os campos quânticos. Isso nos permitiria ver, por exemplo, a gravidade, nos permitiria ver a rede magnética, por exemplo. Tudo que nós vemos agora são os resultados disso. Nós temos instrumentos que mostrarão que eles estão lá, e nós podemos brincar com aquilo. Mas nós nunca, na verdade, literalmente vimos a rede. É multidimensional, eles querem chamar de um campo quântico, se vocês quiserem. Mas se aquela invenção existir quando ela vier, tão logo eles a colocam sobre o humano, eles verão o nosso Merkabah. E aquilo mudará tudo. Percebem como seria aquilo? Aquilo mudará tudo. Isto é nosso veículo sagrado. Vai demorar um tempo, mas eu espero que isso já tenha sido cutucado. O que eu quero dizer com isso? Tesla, nos anos 40, em sua oficina no Colorado, ele tinha coisas voavam e batiam no teto. E há marcas no teto. Eu não sei se sua oficina está lá ainda, costumava ser um museu. Você pode ver as marcas no teto dos objetos que voaram e atingiram o teto. Ele estava trabalhando com objetos sem massa. É o que o Cryon disse. Que nós podemos fazer? Nós podemos alterar a massa. Nós apenas demos uma olhada nas regras de agora. Nós não percebemos que nós podemos alterar quando estudarmos, não apenas estudar as regras. E parte da frustração do Tesla foi que ele não podia continuar porque ele não tinha o equipamento. Ele não tinha precisão, ele era um homem antes do seu tempo, mas percebem como nós vemos aquilo acontecendo e dissemos, uau, eu quero saber mais sobre aquilo. É como se aquilo tivesse cutucado nosso interesse em objetos sem massa e como isso pode ser feito. Porque ele estava fazendo, é disso que estou fazendo. Eu acho que a ciência começará a ver e a perseguir aquilo até que nós tenhamos aquela invenção. Não simplesmente ocorrerá, provavelmente será desenvolvida. Então eu sei que Cryon disse que alguns de nós temos estado aqui desde o início da Terra e até mesmo observamos a formação da Terra. E então eu acho que ele pode ter ido um passo além e dito que alguns de nós também podemos ser pleiadianos. Isso significa que nós perdemos as memórias dos pleiadianos ou algumas das nossas almas realmente foram pleiadianas. E se é assim, por que nós precisamos passar por uma mudança mais do que uma única vez? Eu adorei as suas perguntas. Muito obrigado. Elas merecem muito mais explicação. Em primeiro lugar, cuidado, uma alma não é um humano. Então, uma alma não é linear. Uma alma é parte da força criativa. É uma parte de Deus. É um pedaço de Deus. E Cryon deixou isso muito claro. Uma alma não é um grupo de coisas que está ao lado. É parte daquilo que nós chamamos Deus. Então, uma alma de qualquer tipo provavelmente tem estado aqui por tanto tempo quanto Deus tem estado aqui. Isto é antes do tempo. Então, como eu disse, eterno em ambas direções. Sempre foi e sempre será. É claro que nós observamos a Terra sendo formada. Provavelmente observamos o universo se formando. Provavelmente observamos múltiplos universos se formando. Então, por que nós viríamos e faríamos o que nós fazemos? Essa talvez seja uma das maiores perguntas que há. Nós fazemos porque o amor de Deus e do Criador está conosco e nós queremos continuar a vir com o propósito de mudar a vibração do planeta. Se isso puder ser feito com livre-arbítrio, algo acontece, isso muda a vibração da galáxia. E isso traz toda a galáxia mais próxima da fonte criativa. Há algo aí. Eu posso dizer a você que, tanto que eu tenho tentado responder a essa pergunta, eu ainda não estou satisfeito, porque toda vez que Cryon me dá a cena, a imagem, tudo que eu ouço é música. E Cryon disse, há uma canção sendo tocada. E quando você não está aqui e você chega no outro lado, você conhece a letra. E a letra explica tudo. E, portanto, as coisas estão sendo mantidas escondidas de nós, obviamente. Mas tão logo você passa o véu e retorna para casa e você é parte de Deus e aquela alma, você saberá de tudo, você mal poderá esperar para voltar. E para mim isso nem mesmo faz sentido. Sabe, eu estou tendo dificuldades no planeta, eu não quero voltar. Mas ele disse que nós ficamos fazendo fila para voltar. E é claro, isso é a sabedoria de Deus. Isso é o melhor que eu posso dizer a você, que realmente não faz tanto sentido assim, mas é por isso que nós fazemos. Nós fomos pleiadianos, com
Com certeza nós fomos. Provavelmente fomos arturianos, sirianos. Se há inteligência e consciência em outros planetas, provavelmente nós tenhamos até mesmo participado naqueles também. Nós temos estado aqui desde sempre. Então aqui estamos nós, em um novo planeta, Terra. Nós dizemos às pessoas, seu acástico é muito limitado à Terra. No entanto, eu tenho conversado com muitos que estão tendo memórias de outro lugar, parecendo um pouco diferentes, em todo um cenário totalmente diferente, eu sei o que está acontecendo ali. Muitos perguntam se é apropriado ir lá. Bem, tudo é apropriado, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas Cryon diz, sabe o que ajudará mais a Terra? Permaneça aterrado, com o pé no chão, e tente ajudar aqueles que estão ao seu redor. Ele disse, você pode ficar preso em estudo de qualquer uma dessas coisas estranhas e nunca ajudar uma alma. Esta é uma outra coisa que Cryon tem sido muito específico a respeito. Como você está ajudando a Terra com aquilo que você está fazendo? Ele disse que algumas pessoas esotéricas ficam girando no esoterismo e elas giram até um tal ponto que eles se tornam estranhos, esquisitos para todos que estão ao redor deles. E eles ficam orgulhosos daquilo. Eles estão orgulhosos daquilo porque aquilo impede os outros de incomodarem a eles enquanto eles ficam girando no esoterismo. Esse girar no esoterismo você sabe, a energia é isso, a energia é aquilo, eu estou ouvindo, e sabe, onde está Deus hoje, o que eu farei, quando eu lerei todos aqueles livros, e então finalmente Cryon chega e diz, e como você ajudou a Terra hoje? Sendo um eremita? Não mostrando o seu amor? Não sendo normal? Quem vai conversar com você hoje? Ele precisa saber que há mais coisas aqui, há benevolência aqui, há coisas a fazer aqui, há cura aqui. Como você está ajudando? E a resposta é, não está ajudando. Agora, isso é diferente de uma velha energia onde realmente vocês estavam se protegendo do planeta, se escudando, se protegendo de toda a sujeira. Para hoje, quando você pede para se abrir, ser normal e mostrar às pessoas amor, porque é uma nova energia aqui, e eles vão entender, eles vão captar. E eles estão fazendo isso já. Eu tive tantas histórias, a diferença entre a velha e a nova energia, há tantas histórias. Eu estava em um avião, há anos e anos atrás, quando o Cryon chegou na minha vida, na sessão da lua de mel da minha vida, com o Cryon acabando de aparecer, tendo estado ali canalizado por alguns anos, aquilo era tão bom. Eu estava num avião e o cara me pergunta, o que você faz para viver? E eu digo, eu canalizo Cryon, um mestre magnético do grande sol central. E ele era um cristão renovado. Eu aprendi rapidamente. Ele gritou comigo por 4 horas. Pessoas ao nosso redor estavam bravas com ele. E ele continuava dizendo a ele, finalmente eu disse, eu sei que isso te aborreceu, me desculpe, mas não é grandioso. O fato de podermos amar a Deus da nossa própria forma. E ele disse, não, você é maligno. Isso me mostrou algo, me mostrou o poder da tendenciosidade, que até mesmo que ele tenha sido um cristão renovado, um ministro apaixonado por Jesus, foi ensinado a ele que eu não era, portanto eu era do mal. Então aquilo é uma visão tendenciosa. Eu acredito que ele estava bem, mas a tendenciosidade dele o pegou naquele dia. Eu olhei para ele e disse, desculpe que você esteja tendo um dia tão ruim. Aquilo realmente não me afetou. Na verdade, afetou porque eu fiquei mais calado desde então. Quando as pessoas me perguntam o que você faz para viver, eu digo, sou um escritor. E eu digo, eu escrevo livros de criança. Eu escrevi sobre as crianças índigo. Podemos falar sobre crianças índigo para sempre. Ele nunca saberá que eu sou o cara do ocultismo. Mas, bem, esta é a velha energia. Mas agora, eu estou sentado lá, tentando ser o mais cuidadoso quando eu posso num avião, e alguém senta-se e sabe, no aeroporto, 4, 5 horas, ou talvez mais, você vai estar do lado um ao outro, na mesma fileira, você pode estar dormindo, encostando naquela pessoa. Então você diz, olá, tudo bem? Você aprende um pouco sobre ela. E eu ainda tenho com os meus escudos, eu sou um autor, eu estou tentando ofuscar as coisas, mas eu tenho um outro episódio do cara no aeroporto anos antes. E finalmente eles tiraram isso de mim. Sabe, o que você está fazendo? E tantas vezes seria, uau, eu estou interessado em tudo que você faz. E você diz, você está mesmo? Sim, percebam, eu tenho minha irmã, ela fez isso e aquilo, e ela teve essa experiência, e então daí nós vamos. Há tanto interesse
Agora, e ao invés disso, anteriormente, eles giravam os olhos, corriam na outra direção, xingavam você. Estou dizendo, isso é parte do que eu estou vendo mudar neste planeta. Porque eu estou fazendo isso por tanto tempo, eu tenho uma tendenciosidade. A tendenciosidade é, esconda-se, não fale com ninguém, porque eles não gostarão de você quando eles descobrirem o que você faz. Nós temos mais uma pergunta. Quando você esteve em Boston, você falou sobre a centelha. Você poderia, por favor, dar uma pequena sinopse? É uma boa maneira de terminar. Sim. Cryon identificou aquele ponto onde nós temos realização completa de que há algo melhor, algo mais, algo muito maior do que nós mesmos ou o que nos foi ensinado. E ele chamou isso de a centelha. E o que eu gostei sobre aquilo é que há várias canalizações, ele fala sobre as centelhas, eu acho que foi nos Açores também. É realmente uma boa explicação, assim como se a eletricidade passasse por você. Quando você tem um despertar, é quase como... há mais. E você começa a ver coisas sob uma luz que você nunca viu antes. E há então esperança. E há benevolência. E há cuidado. E há amor que você nunca esperava em qualquer sistema que jamais foi ensinado para você. Que vem com você quando você nasce. É parte da sua alma. Não é parte do sistema. Não exatamente. Simplesmente está lá. Esta é a centelha. E na verdade, Cryon canalizará sobre isso esta noite. Obrigado. Ele acabou de me dizer. Cryon está sempre comigo. Porque é tão importante que nós compreendamos que nós temos esta habilidade, neste momento, de sentarmos na cadeira e verdadeiramente, se nós sairmos do caminho de analisar, tudo que nós estamos olhando diz sim. E então, ao invés de olhar para isso e dizer, bem, isso é maligno, isso é negativo, como nos foi ensinado, e a resposta é exatamente o oposto. A centelha é aquela realização, autorrealização, de que não apenas há algo mais, mas em sua alma, que pertence a você, que é uma parte de Deus, que é a sua essência, há a beleza do Criador. E tudo é possível. Esta é a resposta.